prazer que neste projeto do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, coordenado pelo professor Paulo Nassar, que hoje, lamentavelmente, não pode estar conosco, que chama Memórias Ecanas, nós fazemos mais um lançamento de livro. E é um lançamento muito especial, porque de uma aluna da própria universidade, embora de um departamento que não é nem da ECA e nem o próprio CRP, é uma aluna de um dos departamentos importantes da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é Camila Silvestre. Ela vem de ser agraciada com um benefício do programa do governo do Estado chamado PROAC, para uma publicação inédita. Ela ganhou esse prêmio com o projeto pessoal de redação de um romance muito sensível, muito bonito, nós teremos muito o que falar sobre ele, que é Alma Menina. É a história de uma menina simples, como vocês vão ver, ela vai ter a oportunidade de conversar, contar, e ela foi tramando essa história de uma forma muito inteligente, muito espirituosa e também, ao mesmo tempo, de grande profundidade. Camila Silvestre eu diria assim, um talento novo de uma geração novíssima da Universidade de São Paulo e que representa, eu diria, um conjunto de outros alunos de muito talento que tem na Universidade de São Paulo, mas poucos com aquela vontade de materializar um projeto que começa numa pequena ideia e se desenvolve num argumento de o que eu diria hoje de um grande romance. Nós temos aqui outros convidados, mas eu vou deixar que cada qual se apresente, porque nós estamos fazendo uma gravação em caráter muito informal, como são todas essas nossos lançamentos de livro. Eu vou passar então a palavra para a Camila Silvestre. Primeiramente, boa noite para todo mundo que veio até aqui prestigiar esse evento. Agradeço muito a presença de todos vocês, fico muito feliz. E agradecer ao professor Vitor, que organizou esse evento, né, me deu essa oportunidade, e a Carol, que é minha colega de curso desde que nós começamos aqui na USP há 5 anos atrás, e a Paola, que me acompanha no meu trabalho que eu faço aqui na USP como professora de português para estrangeiros desde 2010, né, 2010. Então, quero agradecer a presença de todo mundo. Então, eu vou falar um pouco do que é esse livro, né? Primeiro, como ele surgiu. Ele foi planejado já há muito tempo, porque já há muito tempo eu queria escrever um livro. Me faltava mais a coragem do que qualquer outra coisa, né? De começar efetivamente. Então, o que eu escrevia mesmo, assim, por prazer, eram pequenos contos, e era isso que eu tinha guardado. Eu tinha vários contos que eu não mostrava para ninguém, que ninguém lia, que ninguém sabia que eu escrevia. E um dia eu vi um concurso da Secretaria de Cultura para novos escritores. Então era para submeter projetos de livros inéditos. Só que eu não tinha um livro, né, escrito, eu tinha contos. Então, a partir desses contos que eu tinha, eu criei uma história em volta deles e enviei uma parte, né? A parte que eu consegui fazer, eu enviei. Não enviei o livro inteiro. E, para minha surpresa, né, mandei o projeto no último dia de inscrição, acreditando muito pouco que aquilo fosse dar certo, mas mandei. E então, uns 2 meses depois saiu o resultado e eu havia vencido esse concurso. Só que por isso eu teria que terminar o livro, né, que não estava pronto ainda. E aí foram mais uns 8 ou 9 meses de trabalho em cima desse livro para fazê-lo efetivamente.
A Carol, que está aqui do lado, me acompanhou muito nesse processo. Ela sabe como eu reclamava, que estava difícil, que eu não conseguia terminar, que parecia que nunca ia sair. A Paola também acompanhou isso um pouco. Mas, enfim, ele aconteceu, agora ele existe. E eu estou muito feliz que eu consegui terminar esse projeto. Então, a história desse livro é a história de uma garota simples que ela tem ambições de vida, mas ela não enxerga muito que caminhos ela deve seguir para conseguir os objetivos dela, né? Então, ela mora numa cidade do interior e ela passa num vestibular para uma universidade e se muda para São Paulo na casa de alguns parentes. E a partir daí ela vai se colocando em diversas situações que vão tornando a vida dela um pouco difícil, até chegar um momento que ela não sabe mais o que fazer. E é então que aparece uma pessoa que ajuda, né, ela a sair dessas situações. Então aí o resto, né, não vou contar muito mais detalhadamente para não quem for ler não estragar a história, né? Mas resumidamente é isso. Então, esse livro, ele ao mesmo tempo que ele é uma ficção, ele tem muitas verdades, porque tem histórias que são relacionadas com a minha vida e com a vida de pessoas que eu conheço, de amigas minhas. Então, muitas pessoas que já leram esse livro depois me falaram: tem uma parte aqui que eu me identifiquei, parecia que era para mim, assim, porque às vezes era mesmo, sabe? Então, fiquei até feliz que as pessoas conseguiram se enxergar nessa história. E então o livro tem essa narrativa da vida dessa menina e tem alguns contos inseridos dentro da narrativa que foram como se fossem escritos por ela. Então são contos que são um tema assim, mais fantasia, né? Não é... como é que eu posso explicar? É uma coisa mais lúdica, mas que tem relação com o que está acontecendo na história naquele momento, né? Então, para as pessoas tentarem enxergar qual é o que conecta com o que é ali, né? Então eu vou passar a palavra agora para Paola, para ela falar um pouco sobre o que ela achou do livro. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Paola. Em primeiro lugar, queria muito te agradecer, Camila, pela confiança em me pedir para vir aqui e falar sobre o seu livro, sem saber o que eu vou falar. Sim, é bastante... fico muito, muito contente mesmo por você ultrapassar a nossa relação profissional, né? Assim, com esse voto de confiança. Eu conheço a Camila porque ela é professora no Centro de Línguas, aqui da Universidade de São Paulo, da FFLeste, e nós, já desde 2010, como ela falou, né? E acompanhei um pouco essa feitura desse livro, né? Mas no final. E o que eu gostaria de falar do livro... eu não quero... Eu li o livro, gostei muito do livro. Eu não quero falar mais da história, mais do que o que a Camila disse, justamente para não entregar, né? Mas gostaria muito de falar de coisas da história como se todos nós já tivéssemos lido o livro, né? Para a gente discutir e ver o que vocês acharam, né? Então, acharia isso muito interessante. Mas como não posso fazer isso, então eu queria falar mais da organização e da linguagem do livro. E até, se me permitirem, ler alguns trechinhos pequenos, né? Porque esses que vão acabar ilustrando os aspectos que eu quero ressaltar. Primeira coisa, então eu fiz a minha lição de casa aqui, eu anotei, fiz umas anotações. Eu queria falar da linguagem e... como a Camila falou, que tem algumas questões, alguns aspectos da vida dela no livro, e eu acho que o livro transparece muito o jeito da Camila de ser.
que a Camila, com esse jeito como ela falou aqui, ela não tem artifício nenhum assim, para falar, para viver. Assim, e isso aparece muito no livro. Então, por exemplo, o fato dela nunca ter falado para todo mundo, estou escrevendo um livro, né? Ela nunca se colocou como escritora, nunca notei nada artificial na Camila. E isso transparece na linguagem que ela usa no livro. Então, assim, é uma linguagem muito original, o que ela consegue com isso? Uma linguagem muito original, simples e muito precisa. Muito precisa. Tem uma linguagem simples, precisa e original. Uma passagem que eu encontrei, que assim, às vezes ela é até engraçada, mas engraçada sem querer ser engraçada, né? Tem umas partes que lembram um pouco o que o Woody Allen faz, assim, de se sacanear, né? Mas de um jeito que não é de graça, é a realidade, né? Então, tem uma parte aqui, se vocês me permitem ler essa parte que eu achei que era muito parecida com a linguagem do Woody Allen, mas sei que é a linguagem da Camila, né? Dessa simplicidade, que é quando ela fala para a prima que está saindo com um garoto e tal. E o garoto, assim, é muito popular, muito bonito, e ela não se acha à altura desse menino. Ela vai falar com a prima também acha uma surpresa isso, acha a mesma coisa que ela. Mas o legal é a linguagem dela, que ela fala assim, né? Eu não cansava de repetir que eu tinha sorte, né? Sorte de estar com um garoto. Cheguei a confidenciar para ela, para a prima, que não sabia o que o Caio tinha visto em mim, com aquela vaga esperança de que ela ressaltasse qualidades minhas que eu mesma não havia notado. Mas, no fim, ela até concordou que não sabia também. Né? E a prima está lá escolhendo umas roupas para ela, porque acha o jeito dela se vestir muito, muito simples para o cara lá e tal. Assim, mas no fim ela concordou que não sabia também, perdida entre as saias coloridas que estava tentando escolher para mim, acho que meio sem pensar no que estava falando. Assim, sabe? Você tem sorte mesmo. Né? Essa é uma parte de que gostei muito. Que revela essa simplicidade. Você vê que não tem nenhum artifício, né? Não é uma busca de uma palavra, não é a preocupação em ser original, somente ser precisa, né? Somente ser precisa. E a outra aqui, falando da amiga, que talvez seja você, eu não sei, né? Falando de uma amiga, da amiga que estava na sala de aula e um garoto, por quem ela não estava interessada, estava sentada do lado dela e ela não conseguia se desvencilhar muito do garoto e tal, né? Aí ela fala assim, ela não tinha o menor interesse por ele. Mesmo assim, Mirella era boazinha demais para dispensá-lo, então deixava que ele ficasse tentando. Ali mesmo, de longe, eu podia perceber o sorriso educado nos seus lábios e o pedido de socorro em seus olhos, assim que me viu. Os olhos de Mirella nunca mentiam. Né? Então, é esse tipo de coisa assim, que eu queria falar da linguagem da Camila e exemplificar mesmo, porque achei que isso é ela. Assim, né? E o fato também de não repetir o mesmo tipo de frase, sabe? Às vezes a gente pega um livro que tem ideias interessantes, mas tem sempre as mesmas frases. Por exemplo, começar a frase sempre com artigo, ou usar sempre o mesmo tempo verbal. E a Camila vai mudando isso. Eu acho que não preocupada com isso, mas simplesmente porque a ideia de ser precisa, de comunicar algo que é verdadeiro, porque é a vida dela também, né? Faz com que as frases reflitam isso também, tá? Então, isso que eu queria falar da linguagem. Da organização, o que eu queria dizer é uma coisa que você já disse desses microcontos, né? Que esses microcontos que ela foi escrevendo, assim, no decorrer da vida dela e tal, eles são o resultado de uma passagem da vida dela. Eu percebi isso. E eles vão costurando o livro e sempre... num momento em que tem a ver na história com esse microconto, né? Com a história que não tem nada a ver, na verdade, né? Com
a história do livro em si, né? Que são microcontos independentes. Então, também separei aqui uma parte bem pequenininha, que é daquele que eu mais gostei, que é a menina que perdeu o seu futuro e queria comprar outro. Foi numa loja de comprar futuro. Isso eu acho muito legal. Assim, é muito original isso, sabe? E esses microcontos também são muito diferentes, sabe? Você não enxerga, fala assim, nossa, assim, fruto de muita criatividade mesmo. Ou aproveitar um lampejo e realmente escrever, né? E acho que é isso, né? Porque a gente normalmente tem milhões de ideias, mas a Camila faz, né? Aquelas ideias que a gente tem no ponto de ônibus, né? Na rua, no banco, a Camila foi lá e escreveu. Né? Então, é só o final dessa história, quando ela descobre que tem um futuro para ela poder comprar, né? Mas ela diz assim, o dono da loja diz, entrega o futuro para ela, o preço do futuro, fala, por fim, entregou a ela um papel amarelado com alguma coisa escrita. A menina suspirou alto, um suspiro de profunda tristeza. O preço de um futuro era toda a coragem que ela não tinha. Última coisa que eu queria falar também, que acho que não entrega a história, né? É sobre a figura da mulher no livro da Camila, a figura da mulher jovem, né? Porque Camila é uma menina jovem, né? E ela é dessa geração, a geração de agora é a sua geração, né? Não a minha, a sua. Então, eu fiquei observando muito a forma como é a realização dessa mulher jovem no livro, assim, sabe? Porque, observando se ela precisava de um grande amor para se realizar, se precisava de um filho, se precisava... Essas coisas. Queria ver qual era a preocupação feminina ali. E gostei muito, porque pude ver nessa geração, pelo menos, não sei se você vai concordar, se vocês também vão concordar, mas eu não vi uma preocupação clara feminista, sabe? Uma bandeira feminista no livro da Camila. E achei isso bom também. Por quê? Porque os pressupostos feministas pareciam que já estavam ali como base. Então, era uma menina que queria se realizar não só no amor, queria encontrar um amor, mas queria encontrar um amor para dividir seus planos, que é o plano de escrever. Ela é independente. Então, não precisou, parece que já o ganho do feminismo já está ganho mesmo, sabe? Ela não precisou falar assim, as mulheres, né? Eu vou me juntar com um monte de mulheres da minha faculdade, né? Vou fazer não sei o que das mulheres. Não, já era mesmo um pressuposto. Isso pude observar no livro da Camila e acabo observando também nessa geração de mulheres jovens de agora, que parece que não precisam mais levantar essa bandeira assim com tanto... Tem que levantar, mas não assim, né? Tem que viver e fazer. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito bem. Agora, então, vou passar a palavra para Carol, que é minha colega de curso na Letras. Bom, boa noite para todos, primeiramente. Queria agradecer a Camila por ter feito esse convite para mim. E agradecer, assim, de coração mesmo, porque eu acompanhei essa história desde o início, né? A Camila me avisou quando ia tentar enviar o material no último dia. E depois a gente ficou super feliz quando ela foi aceita. E aí veio a parte difícil, que era colocar essas ideias em prática, né? E eu queria comentar primeiro sobre o prefácio do livro, né? Que foi bem interessante. Eu lembro, o prefácio foi a primeira coisa que eu li, mesmo não estando com o livro, né? A Camila me enviou, né? Para pedir uma opinião mesmo, né? E eu achei o prefácio muito bacana. Vocês que depois
ou os que já leram ou que vão ter oportunidade de ler, vão ver que ele tem aquela coisa de começar pelo meio. Eu em média res, que a gente, né, conhece, mas você não está ali no começo da história, você está na metade, e por isso o leitor fica um pouco sem saber o que está acontecendo, né? E aí isso desperta a curiosidade, e a última frase, né, do prólogo já indica um abismo ali, né? Alguma coisa vai acontecer. E no restante do livro ela vai desvendando tudo que levou àquele momento, né? Então, principalmente as relações, né, dessa menina, que são muito interessantes, e outro ponto que é importante ressaltar são as relações que a personagem principal tem na vida. Elas são relações que todos aqui têm. Seus pais, o namorado, a família com a qual ela mora. Então, é difícil não se identificar, porque também é uma fase na vida das pessoas em que tudo está tão à flor da pele, e para ela parece que não está, né? Chega algum momento que você fica pensando quando ela vai reagir, né? E como espectador, como leitora, eu esperei esse momento e, bom, vocês vão saber depois se acontece ou não, né? Então, é interessante essa questão da gente conseguir se encontrar. E também queria comentar sobre os microcontos que a Paula já falou. Eles estão num lúdico muito grande, e como eu estou sempre muito próxima da Camila, eu consegui ver também as nossas leituras aqui, né? Às vezes a gente comenta tanto sobre o que a gente está lendo, e eu consegui ver nossas leituras de adolescência, o Pedro Bandeira, que a gente sempre comenta, que, né, fez a nossa adolescência ser muito sofrida, né? Porque isso era muito importante. E também outras leituras mais sérias, depois que a gente já estava, né, no curso de letras e começou a levar tudo mais a sério. Além disso, o material fantasiástico, né, que eu sei pessoalmente que você gosta, né? Então eu vejo essas leituras no seu texto, né? Isso que é muito interessante. E as outras pessoas talvez não tenham tanto essa profundidade, mas talvez se identifiquem. Então, eu acho que para fechar, eu acho que eu poderia dizer que o livro da Camila é um livro em que a gente se enxerga. Não só os que estão próximos ou os que fizeram parte disso, mas porque ele é bem universal, né? Ele trata de material, de matérias e de sentimentos que, de alguma maneira, todo mundo sentiu num momento da vida. Então, eu recomendo a todos a leitura, porque é uma coisa muito bonita, uma coisa muito íntima, que ela acabou, de alguma maneira, deixando vocês saberem um pouquinho. Então, é isso. Eu não podia encerrar sem... minha função aqui não era essa, mas acontece que, já que se lê um trecho, aliás, o trecho aquele é delicioso, os dois que ela leu. Essa projeção que ela faz desse cenário do personagem, que é ela, né? Já contaram que é ela. Mas a que eu achei sensacional foi assim: ela, no fim de um relacionamento, ela procura conversar com a pessoa. E aí não consegue e tal, deixa uma mensagem, manda um SMS e vem de lá uma mensagem curta e grossa que ela já entendeu o que é. Acabou, não tem mais nada. Mas aí ela continua mandando e-mail para a pessoa. Eu achei engraçadíssimo isso aí. Porque assim como tem o lado da Camila, entendeu? Que se projeta no cenário dessa trama que ela própria constrói,
também tem as outras coisas que acontecem e um ou outro poderá se identificar. Aí, por exemplo, quem é aquele rapazinho que não teve uma namorada chata? Entendeu? Grudenta, sabe? Que não entende, sabe? Aí ela então ela conta no livro assim: lá pela quarta semana aí eu entendi o que estava acontecendo, acabou. Entendeu? Mas muito, muito legal. Mas essa parte é ficção, viu? Não, mas o livro é delicioso. O livro realmente é delicioso e eu me sinto muito realizado nessa fase da vida em que, depois de passar mais de 40 anos dentro da Universidade de São Paulo, de acompanhar um projeto assim. Você vê, um projeto que não faz parte de nenhum programa, de nenhum curso aqui do departamento, não tenho que entregar nenhum relatório sobre esse programa. Um projeto que só nos deu prazer em acompanhar, em ver. A editora do Instituto da Moda ficou muito contente de participar disso, eu soube, aliás está aqui o Emerson Nascimento, que integra hoje a diretoria do Instituto da Moda, ficaram contentes de apoiar um projeto premiado, né? E aí eu digo, não tenho nada mais a que pedir da vida depois de ter tido uma oportunidade dessas. A partir daqui, nós encerramos essa gravação dessa discussão, pequena discussão literária, e a Camila vai aí autografar o seu livro aos que desejarem ler. Viu? Olha, obrigadíssimo a todos, a Paola, a você também que vieram aqui. A minha vida só se encanta porque nada encanta melhor um velho do que ficar sentado entre duas moças, sabe? E isso foi fantástico. Muito obrigado. É isso.